Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, André. Uma das inúmeras dúvidas. Tive um namorado que foi sem caráter comigo, de ficar se fazendo de coitado para dar as coisas para ele, até pegar dinheiro da minha carteira. Ele fala que não pegou, mas sei que pegou. Nossa, mas aí Aí a coisa é feia, hein? Ser roubada pelo próprio namorado. O cara pega o dinheiro da carteira. Nossa, aí. Esse tipo de cara vai fazer isso com todas. Um beijo enorme pra você. Olha, minha querida, não tem como a gente responder, né? Se ele vai fazer isso com todas, não sabemos. E nem tem porquê a gente querer saber. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente quer saber isso porque parece que vai trazer uma paz de espírito para nós, né? Então, pelo menos eu sei que, gente, ele fez comigo, vai fazer com todas as outras, coitadas delas, porque ele é assim. Ou seja, é uma forma da gente querer mais ou menos assim. Eu sei que ele vai ser ruim mesmo com todas. Então, tipo, ele é assim. Então não tem por que eu ficar pensando nele. Ou seja, eu vou ficar péssima se eu souber que com outra ele aprumou. Ele aprumou, ele agora se endireitou, né? Ele não pega nada dela, não fica pedindo dinheiro. Ele é um gentleman com ela agora, então, nossa, é a morte se eu ficar sabendo disso. Olha, gente, a gente tem que perceber o que a pessoa fez para nós. A gente não tem que se importar com o que ela vai fazer com os outros. A gente tem que se focar no que ela fez para nós. Ela fez isso, agiu assim, desta maneira. Esse não é o tipo de pessoa que eu quero para me relacionar. Esse não é o tipo de característica que eu quero ter numa pessoa que se relaciona comigo. Ele teve todas essas características aqui. Ponto. É isso que eu tenho que saber. A minha história com ele se encerrou por conta disso. Ponto. Ao invés, então, da gente querer ficar sabendo se vai acontecer com outras, como uma maneira de amenizar isso dentro de nós, sabe? Da gente se sentir, então, pelo menos eu me livrei. Eu me livrei porque foi uma coisa que fez comigo, agiu dessa maneira, ou seja, me desconsiderou. Amanhã, se ele não agir assim em relação a uma outra pessoa e voltasse comigo, provavelmente voltaria a agir da mesma maneira. Porque, infelizmente, as pessoas pegam vícios. Pegam vícios com a gente. Já agiu de uma maneira assim, a tendência de agir de novo é muito grande. Então, ainda que não haja dessa maneira com uma outra pessoa, a tendência de quando volta com a gente é agir da mesma maneira. Sabe aquela história? O filho com a mãe, ele age de um jeito. Com a avó, ele age de outro. Aí ele vai com a avó, ele é super educado com a avó. Nossa, então agora, a hora que ele volta com a mãe, ele volta a ser mal educado. Ou seja, quando ele foi lá com a avó, ele agiu com a avó de uma outra maneira. Só que a hora que ele volta com a mãe, ele volta a ser mal educado da mesma maneira. Então a gente não tem que entrar nessas. A gente tem que saber, comigo agiu desse jeito, pronto. Então, não quero saber, isso aqui pra mim não vira, não rola, não é o tipo de atitude que eu quero, não me importa se ele vai fazer com outras ou não, comigo foi desse jeito e eu não quero, por isso que encerrei, por isso que coloquei um ponto final e não quero mais esse tipo de atitude na minha vida. É nessa hora que a gente se firma, né? A gente banca o posicionamento que a gente teve. Porque às vezes as pessoas se posicionam, mas depois elas não bancam. O que é não bancar? Eu, me amoleço. A pessoa vem... Eu me posicionei diante dela, só que aí ela vem com uma conversinha. Então eu não banco a postura e a atitude que eu tive, o posicionamento que eu tive antes.
eu vou... aquela postura foi meio que de fachada. A gente tem que ter a postura e tem que bancar aquilo. E a gente consegue bancar quando a gente percebe, isso não corresponde ao que eu quero. Então eu banco isso. Eu levo em frente essa postura que eu assumi. É aí que a nossa vida começa a, sabe, caminhar no eixo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, sobre o meu site, os livros, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E me siga no Instagram, é só você digitar André Massolini e você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.